Bom, pessoal, é importante a gente tratar também sobre alguns artigos do Código Civil que regulamentam a dação em pagamento. Então, o primeiro deles é o artigo 357 do Código Civil, que diz o seguinte: determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: então vamos lá. Vamos imaginar que a obrigação principal do devedor em relação ao credor, inicialmente era de entregar uma casa, que posteriormente se alterou para a entrega de 2 caminhões. Então, inicialmente, a obrigação principal do devedor em relação ao credor era de entregar uma casa. E, posteriormente, com a anuência do credor, o devedor se comprometeu a entregar ao credor 2 caminhões no lugar da casa. Vamos imaginar o seguinte, que as partes tinham convencionado que essa casa valeria 400 mil. E daí, em razão desse consentimento do credor em receber bem diverso do que lhe era devido, estariam sendo entregues a esse credor 2 caminhões, cada um no valor de 200 mil. Então, se isso acontecer, sendo atribuído valores exatos a cada bem, essa relação jurídica vai se estabelecer em relação aos novos bens, sendo entendida como se fosse um contrato de compra e venda. Justamente por quê? Por que vai ser estabelecida em relação aos novos bens? Porque a casa já não faz mais diferença. Houve alteração na modalidade de cumprimento da obrigação. O credor consentiu em modificar a quitação da obrigação, recebendo os 2 caminhões. Só que, por outro lado, se esses bens que substituíram a obrigação principal apresentarem qualquer tipo de vício ou defeito, o devedor ele vai ser responsável, porque ele não pode chegar para o credor depois e falar assim, não, olha, eu não me responsabilizo pelo vício ou defeito que apareceu no caminhão, porque inicialmente a minha obrigação em relação a você era te entregar a casa. Agora, se apareceu algum tipo de vício ou defeito no caminhão, o problema é seu. Isso não existe, até porque, havendo aí a modificação no objeto da obrigação, essa relação jurídica não vai mais se estabelecer em relação ao objeto anterior, que era a casa, e sim sobre esses novos objetos aí, que vão ser entendidos aí como um contrato de compra e venda. Então, se o devedor oferece caminhões como forma de pagamento, ele fica responsável por eventuais vícios ocultos, que são chamados de vícios redibitórios, que esses bens apresentarem aí futuramente. Então, ele não pode se eximir dessa responsabilidade em razão de que a obrigação inicial, a obrigação principal que ele estabeleceu em relação ao credor era de entregar a casa, justamente porque houve modificação, houve alteração no objeto da obrigação. Bom, pessoal, um outro ponto que é importante a gente ressaltar em relação à dação em pagamento diz respeito ao devedor insolvente, à falência. Então, no caso aí de indicação pelo devedor de um novo bem, porém ele se tornou insolvente, como é que fica essa situação? Ou seja, seus bens não são mais suficientes para quitar a obrigação assumida em relação ao credor. Nesse caso, por mais que o credor consinta em receber um bem diverso daquele que é devido, a modificação do objeto não vai ser mais válida. Por quê? Porque o credor ele não pode sair no prejuízo, nem tampouco terceiros. Que vamos supor que esse credor ele aceite, ele consinta na substituição do objeto da obrigação e eventualmente ele negocie esse objeto com terceiros. Nem ele, nem o terceiro que recebeu esse objeto como forma de pagamento pode sair no prejuízo. Então, nesse caso, a modificação não se torna mais válida, e o objeto da obrigação volta a ser aquele pactuado originariamente entre credor e devedor.
Bom, pessoal, é importante também a gente destacar a regra prevista no artigo 358 do Código Civil, que diz o seguinte: se for título de crédito a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão. O que esse artigo está querendo dizer para a gente? Quer dizer o seguinte, que se o devedor ofertar um título de crédito em favor do credor, ele fica responsável perante o credor pela existência do título. Ele se responsabiliza pela efetividade do título. Então, na verdade, essa obrigação, por mais que ele dê como forma de pagamento um título de crédito em favor dele, do devedor, essa obrigação só vai se dar por quitada efetivamente a partir do momento em que ele confirmar a existência desse título perante ao credor. Caso contrário, essa obrigação ela não se consolida. E finalizando a análise dessa modalidade de extinção da obrigação de forma indireta, chamada dação em pagamento, vamos dar uma olhadinha no que diz o artigo 359 do Código Civil. Diz o seguinte: se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, reestabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiro. Então, por fim, pessoal, o credor ele vai poder buscar do devedor a responsabilização por eventual evicção, ou seja, caso esse novo bem que foi ofertado como objeto de cumprimento da obrigação, ele se perca em razão de uma ação judicial promovida por terceiros, nessa situação, como o credor ele vai sair no prejuízo, ele vai poder buscar do devedor o reembolso por esse prejuízo e ainda a obrigação originária ela se restabelece. Então, o credor ele pode buscar do devedor a responsabilização por eventual evicção, caso esse novo bem ofertado como cumprimento da obrigação se perca em função aí de uma ação judicial promovida por uma terceira pessoa. Então, nesse caso, o credor ele vai poder buscar do devedor o reembolso por esses prejuízos que ele sofreu e ainda a obrigação originária ela vai ser reestabelecida. E o que é evicção? Evicção é a perda de um bem a terceiros por conta de uma ação judicial. E quando ocorre a evicção? A evicção ela ocorre quando o adquirente de um bem vem a perder de forma total ou parcial a sua posse ou a sua propriedade em razão de uma sentença ou de uma decisão judicial fundada em um motivo jurídico anterior à aquisição da coisa. Então, quando o adquirente, nesse caso, que é o credor, ele vem a perder de forma total ou parcial a sua posse ou propriedade em razão de uma sentença, de uma decisão judicial fundada em um motivo jurídico anterior à aquisição da coisa, nesse caso, havendo a evicção, ele pode aí buscar a responsabilização do devedor pelo prejuízo que ele teve em razão de ter sido evicto nessa relação jurídica. Na evicção, nós temos como partes o alienante, que é o devedor, que responde pelos riscos da evicção. O evicto, que é o credor, que é a pessoa que adquire o bem em evicção. E o evictor, que é a pessoa que é o terceiro, o titular legítimo aí do bem. Então, o terceiro que reivindica o bem. Então, nesse caso, o evictor é esse terceiro que reivindica o bem, que é o titular legítimo desse bem. Então, por fim, a gente acaba de analisar aqui os dispositivos que regulamentam a dação em pagamento e na próxima aula a gente dá sequência aí nas modalidades de extinção indireta da obrigação.